Capítulo 14. Ricaion, o primeiro faraó. Naqueles dias, havia na terra de Sinar, um homem que era entendido em toda a sabedoria, e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion, e vivia com dificuldades para encontrar sustento. E ele resolveu ir para o Egito de Ossuíris, filho de Anon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça em seus olhos, para criá-lo, e dar-lhe manutenção, e assim Ricaion fez. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei, e os habitantes do Egito lhe disseram o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito, que ele vivia no seu palácio real, e era visto no exterior apenas um dia do ano, e depois regressava ao seu palácio para lá permanecer. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, e quem tinha roupas adequadas para isso, veio diante do rei naquele dia para obter o seu pedido. E quando Ricaion ouviu falar do costume no Egito, e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito, e estava muito triste. E à noite, Ricaion saiu, e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade, e ficou ali toda a noite com amargura na alma, e com a fome o sono foi removido dos seus olhos. E Ricaion pensava para si mesmo, o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como ele poderia sustentar-se lá. E ele levantou-se de manhã, e caminhando encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. E Ricaion quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade. Mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e ele era como um cego entre eles. E foi, e tendo apanhado legumes para vendê-los para seu sustento, os outros todos juntos, o enganaram e o ridicularizavam, e tomaram os vegetais dele, e deixaram-no sem nada. E levantou-se de lá com amargura na alma, e foi suspirando para a casa em que ele tinha permanecido toda a noite antes, e lá ele dormiu a segunda noite. E naquela noite novamente, ele indagou dentro de si mesmo, como ele poderia se salvar da fome, e ele concebeu um esquema, e em como iria agir. E ele levantou-se de manhã, e agiu engenhosamente, e contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos, e ele os levou para o topo do sepulcro egípcio, e ele os colocou lá. E ordenou-lhes dizendo: assim diz o rei, fortalecei-vos e sejam homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas, e então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito, durante todo o ano. E em 8 meses, Ricaion e seus homens se reuniram de grandes riquezas de ouro e prata, e Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele, e clamaram dizendo: posso reviver para sempre? O que esta coisa faz na cidade para com teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que toda prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos, sim, mesmo dos dias de Adão até este dia, que os mortos não devam ser enterrados só por um preço fixo. Sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos tu também cobras imposto. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso, toda a cidade está em ruínas, e tu não sabes disso. E quando o rei ouviu tudo que eles tinham falado com ele, ficou muito irado, e sua raiva ardia dentro dele, neste caso, porque que ele não sabia nada disso. E o rei disse: onde, e quem é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer. E disseram-lhe todas as obras de Ricaion e seus homens, e o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a ele. E Ricaion levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e pô-los em cavalos, e os enviou ao rei por meio de seus homens.
E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro, e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei, e se inclinou para a terra diante dele, e o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaion, e viram suas riquezas, e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou ao rei e maravilhou-se dele. E quando Ricaion se sentou diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. E Ricaion falou-lhe todas as suas palavras sabiamente ante o rei, aos seus servos, e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e sua sabedoria, Ricaion achou graça aos seus olhos, e ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei, e de todos os habitantes do Egito por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu, e disse, Ricaion, teu nome não deve mais ser chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou seu nome de Faraó. E o rei e seus súditos amavam Ricaion por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito, para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaion Faraó, prefeito às ordens de Ossuíris, rei do Egito, e Ricaion Faraó governou sobre o Egito, e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Ossuíris julgava o povo da terra num dia no ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. E Faraó Ricaion ardilosamente usurpou o governo do Egito, e exigiu o imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaion Faraó, e eles fizeram um decreto, de chamar Faraó, a todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito a partir daquele momento foram chamados Faraó, até este dia.